da carne, nós estamos aqui adorando, exaltando e glorificando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. Estamos dando continuidade aos estudos, como já foi aqui mencionado pelo servo de Deus, o pastor Manassés. Ontem iniciamos as aulas com o tema A Essência da Adoração. Foi a primeira aula dessa série de lições. Serão 7 lições que estaremos estudando durante este período. Aliás, quantos estão de posse da lição? Um bom número de irmãos. Que bênção, glória a Deus. Queridos, hoje à tarde tivemos a segunda aula e o tema foi elementos da verdadeira adoração. Foi a aula desta tarde e hoje, a terceira lição. Nesta noite nós estaremos estudando o tema lições, diga comigo, lições de adoração. Este é o tema que estaremos debruçados sobre ele nesta noite e estaremos estudando. Meus irmãos, o versículo-chave de nossa lição de número 3, na página 21, é o seguinte: está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26 e versículo 42. Nos diz assim o texto, o versículo-chave nos diz assim: palavras de Cristo Jesus. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se o que, queridos? Faça-se a tua vontade. Nesta lição, como já iniciamos falando, estaremos falando sobre lições de adoração. E a nossa introdução de nossa lição, a sua lição na página 22, por gentileza. Glória a Deus. Eu queria pedir a atenção dos meus irmãos, glória a Deus, para que com a ajuda do Espírito Santo possamos transmitir a mensagem, aleluia, e você possa entender aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, a introdução de nossa lição, ela vai ter um parágrafo que vai estar dizendo assim, desta maneira: há muitos e maravilhosos exemplos de adoração, ou de adoração e também de adoradores nas Escrituras Sagradas. Nós podemos ver muitos exemplos de homens, de mulheres, de pessoas que dedicaram a sua vida a uma vida de adoração, uma vida dedicada à adoração ao Deus Todo-Poderoso. E é claro que a nossa introdução na lição que temos em mãos, ela vai destacar algumas pessoas que tiveram a sua vida dedicada à adoração. E aqui neste parágrafo, queridos irmãos, vai estar falando sobre Ana, que é um exemplo de adoração para a Igreja de Cristo Jesus nesses últimos dias, e a lição a intitula como uma adoradora humilde. Também vai destacar outro exemplo de adoração, que é o que foi o rei Davi. Davi é considerado como um adorador apaixonado. Aliás, o livro de Salmos, a maioria dos salmos que foram escritos foram redigidos pelo salmista Davi. Cerca de 73 salmos foram redigidos por Davi. Então Davi é considerado como um adorador apaixonado.
Também a introdução vai trazer mais um exemplo de adorador, que foi Jó. Jó é considerado como um adorador fiel. Em meio às muitas lutas e dificuldades que este homem enfrentou, ele não deixou de adorar a Deus. E deixa eu dizer uma coisa aos meus irmãos aqui. Estamos ainda na introdução, mas deixa-me dizer algo aqui aos irmãos. A adoração, diga comigo, a adoração. Está fraco, irmãos? Jovens, vamos dizer juntos, todos nós, igreja, a adoração independe das circunstâncias, do momento. Se eu estou na bênção, eu adoro. Se eu estou passando por grandes dificuldades, como foi o caso de Jó, eu também não deixo de adorar. Eu adoro a Deus independentemente das circunstâncias. E Jó, ele é considerado um adorador fiel. Ainda na nossa introdução, é claro que todas estas referências de adorador estão inseridas de referências bíblicas. Mas ainda queremos destacar um exemplo, outro exemplo de adorador, aqui no caso uma irmã, a irmã Ana. Ela também foi um exemplo de adoração, e aqui ela é tida como adoradora perseverante. Ainda, queridos irmãos, Daniel é outro destaque, e ele é considerado um adorador resignado. Nesta lição estaremos estudando pelo menos 3 exemplos ou 3 personagens que nos ensinam o caminho verdadeiro da adoração. E esses 3 personagens estão destacados aqui, didaticamente, a lição bem dividida nesses 3 pontos que temos em nossa lição. O primeiro ponto de nossa lição vai destacar a vida de um adorador, queridos irmãos, que foi Abraão. Abraão, ele foi um exemplo, e é para nós ainda, nesses últimos dias, de um homem que dedicou a sua vida a adorar o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver aqui, queridos irmãos, já foi lido no capítulo 22 do livro de Gênesis. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Gênesis, capítulo 22, muito conhecido esse texto, inclusive foi usado ontem também, meus irmãos. 22, e nós queremos ler com os meus irmãos o que diz o versículo 3 por diante. Quem abriu a Bíblia, diga amém. Amém. Nos diz assim: e levantou-se, pois, quem? É só para que nós possamos interagir, amém, irmãos? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, e rascou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Queridos irmãos, esta é a primeira
adoração na Bíblia Sagrada. Eu vou repetir, esta é a primeira menção de adoração na Bíblia Sagrada. E não é coincidência, segundo o primeiro ponto, que foi pronunciada por um grande referencial de adoração, o patriarca Abraão. Que interessante, irmãos, que este momento de pronúncia, ou da primeira evidência, ou da primeira menção da palavra adoração pelo patriarca Abraão, foi justamente em um momento que ele estava enfrentando e que não era um momento fácil. E nós vamos ver aqui alguns exemplos que nós destacamos através deste homem de Deus, Abraão. Observe, irmãos, que adorando como Abraão é o primeiro ponto de nossa lição. Abraão nos ensina que adorar a Deus, diga comigo assim, excede prioridades. Primeiro tem que adorar. Mas a prova é grande, adore a Ele assim mesmo. Mas as circunstâncias é muito difícil, adore a si mesmo. Abraão nos ensina, a primeira lição, ele nos ensina que adorar a Deus excede qualquer prioridade. Está acima. É prioridade. Veja que Deus pede a Abraão: que sacrifício maior Deus poderia pedir a Abraão senão a vida de Isaac, irmãos? Isaac, deixa eu usar a expressão aqui, olha para mim, deixa eu usar essa expressão, não perca a sua atenção, por gentileza. Deixa eu usar essa expressão aqui que nós usamos aqui, nós somos nordestinos, né, irmãos? Ou pode ter alguém que não é aqui, mas Isaac era o xodó de Abraão. Era o xodó de Abraão. Era o que Abraão tinha mais de precioso em sua vida. Era o cumprimento da promessa que Deus o tinha feito quando lá no Gênesis, lá no capítulo 12, Deus chama Abraão e faz uma promessa, diz: eu vou fazer você uma grande multidão, eu vou te multiplicar, eu vou fazer você como as estrelas do céu. E Deus o fez, e fez através de, aleluia, cumprindo a sua promessa, que não foi, é claro, através de Ismael, mas de Isaac. Veja o que Deus diz a Abraão: toma teu filho. E Deus, a Bíblia é linda, irmãos, é maravilhosa. Deus é tremendo, não deixou, parece que Deus quis, ou fez, parece não, Deus fez questão de destacar a Abraão o que ele estava pedindo. Diz assim: toma teu filho, o teu único filho. Que coisa, né? Já tinha tido Ismael, mas Deus aqui, porque Deus, para Deus não tem arrumadinho, irmão, não tem, né? Não, irmãos. Deus, aleluia, ele é certeiro, irmãos. Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. O negócio que Deus tinha era com Isaac. Toma teu filho, o teu único filho, Isaac. Aí Deus destaca, ele assim: a quem tu amas, o teu xodó, Abraão, toma ele. Eu quero ele, Abraão. Eu te dei, mas agora eu quero ele, Abraão. Eu quero ele. Leve ele e oferece-o em holocausto. Abraão não titubeou, ele não disse: mas Senhor, é a promessa, é o filho da minha velhice, foi o que tu me prometesse. Não, aleluia. Abraão nos ensina que adorar a Deus
excede qualquer prioridade, irmão. Sim, Senhor. Agora, as suas prioridades estão acima da adoração ao Deus eterno, poderoso. Aleluia. Você está priorizando a adoração a Deus. Aleluia. Como diz lá o texto, né? Se entregando em sacrifício vivo no altar do holocausto para Deus. Eu disse ontem onde estava escalado este simpósio de doutrina. Eu usei a expressão, vou falar aqui de novo, mexerá conosco. Porque alguém acha que adorar é se juntar só aqui. Não é só isso, se juntar aqui é uma vez, estamos adorando. Aí quando termina, acabou. É como se ligasse o interruptor. Acabou a adoração. Não, você adora aqui. Você adora na rua. Você adora em casa. Você adora no trabalho. Você adora, irmãos. Aleluia. Eu disse ontem isso lá. Olha quantas vezes eu estou aí pela região metropolitana atendendo as escalas do pastor em cima da minha moto. E quantas vezes eu estou chorando, adorando a ele em cima da moto, irmão. Eu não sei nem se alguém está olhando, se está vendo, e nem quero saber. Dando glória, sentindo a presença dele. É claro, ligado no trânsito, né, irmãos? Mas adorando, ligado no trânsito e com sintonia nos céus também. Abraão nos ensina esta primeira lição. Isaac era a sua possessão. Filho, Isaac era a sua promessa. Único, Isaac era insubstituível. A quem amas, Isaac era amado. Oferece-o ali em holocausto. Deus pede ao patriarca seu bem mais poderoso ou precioso. Abraão não contesta, porque o verdadeiro adorador obedece, crê, espera, honra e segue a orientação de Deus, ainda que não compreenda. Ei, olha para cá, olha para cá. Aleluia. Ainda que não, no momento, naquela hora exata, Abraão não estava entendendo, mas ele obedeceu, sim, Senhor. E não é assim, às vezes a gente não entende nada, não está entendendo nada, aleluia, mas é nessas horas que Deus está lá no alto olhando assim, eu quero ver agora se ela vai me embora, eu quero ver agora se ele vai glorificar o meu nome, eu quero ver agora qual vai ser a reação dele, eu quero ver agora, se vai murmurar ou vai dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Adore, independente das circunstâncias. Se você compreende agora ou ainda não compreende, continue adorando assim como fez, aleluia, o patriarca Abraão. Então a primeira lição, queridos irmãos, que Abraão nos ensina é que adorar a Deus excede qualquer prioridade. Segunda lição, queridos irmãos, a lição que Abraão nos ensina é que
Diga assim comigo: a adoração muda as perspectivas. E como não podia deixar de ser, fui ao nosso dicionário para entender esta palavra perspectiva. E perspectiva aqui é ponto de vista, entendimento, concepção, visão, olhar, interpretação, compreensão, sentido, ângulo, ótica. Ou seja, a adoração muda o nosso ponto de vista. A adoração, ou o adorador, quando ele está adorando, ele não vê como alguém que não é adorador vê, irmãos. Ele vê diferente. Ele vê e enxerga de forma diferente. A visão, o olhar dele, a perspectiva, o ângulo, a ótica dele é diferente, irmão. O texto diz aqui: se alguém fosse descrever a cena ao pé do monte, contaria assim: um pai conduzindo um filho, levando ele levando elementos de holocausto, obedecendo um Deus que lhe pediu um sacrifício. Isto aqui é uma visão, irmãos, de que quem não tem, aleluia, um olhar, uma ótica de um adorador. Veja como Abraão viu aqui. Mas pergunte a Abraão, ele lhe responderá: vamos ali adorar e já retornaremos. Olha para cá, eu estava lendo isso aí. A gente lê, relê, e tem momentos que o Espírito Santo faz saltar os olhos algo. Sabe por quê? Abraão disse àqueles moços: ficai aqui. Sabe por quê? Porque eles iam ter a visão, a perspectiva diferente. Podia até dizer assim: mas meu senhor Abraão, é teu filho, é e tal. E não. Ficar aqui. O negócio aqui é entre eu, Deus e o meu filho. Nós vamos lá, nós vamos adorar e vamos voltar para aqui novamente. Aleluia. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus fará algo, aleluia, milagroso, para que voltaremos. Vamos lá, nós iremos, mas nós voltaremos. Abraão nos ensina aqui que quem é adorador tem um olhar, uma perspectiva diferente, ele vê diferente. Aleluia, glória a Deus. Alguém até olha assim: mas como tu podes, como você pode, em meio a esta dificuldade, estar adorando? É porque a visão do adorador é tremenda, irmão. Ou não é assim? A visão do adorador é diferente. Como é que pode? Glória a Deus. Jesus é bom, Jesus é fiel. Mas rapaz, tu parece, alguém até diz assim: tu parece que está demente. Deixa eu adorar a Ele aqui. Deixa eu adorar a Ele aqui. Deixa eu adorar aqui a Ele. Glória a Deus. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Abraão obedeceu. Aleluia. Foi, levou. Aleluia. E sabendo que Deus iria fazer algo por ele, Abraão também nos dá um exemplo e nos mostra, irmãos, e nos dá um exemplo de adorador obediente. Se nós formos ler, queridos irmãos,
irmãos, por gentileza, esta referência, eu estou me prendendo um pouco aqui neste primeiro ponto, mas abra sua carta, na carta aos Hebreus, por gentileza, a sua Bíblia, desculpe, na carta aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 8. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, ele destaca aqui, queridos irmãos, algo muito tremendo. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, nós estaremos lendo o versículo 8, que nos diz assim, queridos irmãos: pela fé, que foi que aconteceu? Quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha para cá, o adorador é obediente. O adorador é obediente. Deus diz vai, ele diz vou. Deus diz vem, ele disse sim senhor. Entra aqui, sim senhor. Vá ali, sim senhor. Fale assim, sim senhor. Ele, aleluia, o adorador, irmãos, ele é obediente. Abraão nos dá este exemplo aqui nesta noite. Queridos irmãos, ainda queremos destacar o segundo ponto de nossa lição, já aqui olhando atentamente para o relógio. Mas o segundo ponto de nossa lição, queridos irmãos, vai falar sobre outro exemplo de adorador, de adoradora. Quem é, queridos irmãos? Quero ouvir? Quem é, irmãos? Jovens, quem é? Maria. E esta Maria aqui, destacando, era Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta, de Betânia. E há quem diga que esta família era uma família muito próxima de Jesus. Era uma família que tinha uma relação íntima de amizade com Jesus. E aqui o texto, dois textos, vai destacar uma atitude de adoração de Maria que até hoje ficou registrado como destaque de alguém que adora ao Senhor Jesus. E estão justamente os textos no capítulo 26 do Evangelho escrito por Mateus e também o Evangelho escrito por João. Observe, queridos irmãos, eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia, capítulo 26 do Evangelho escrito por Mateus. Não deixe a sua Bíblia fechada. Mateus, capítulo 26, versículo... Glória a Deus. Vamos ler apenas o 8 e o 9, queridos irmãos. 26 do Evangelho escrito por Mateus, versículo 8 e o 9, nos diz assim: vendo isto, indignaram-se os seus discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Vamos entender melhor? Abra sua Bíblia em João, não deixe fechada. Evangelho escrito por João, capítulo 12. Glória a Deus. Vamos entender melhor. É claro que o texto é ainda mais longo, mas para ganharmos tempo, veja o que diz o versículo. Vamos ler do primeiro por diante. 12 de João, primeiro por diante. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde, irmãos? Para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta
servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com um perfume do bálsamo. Versículo 4 diz: mas quem, irmãos? Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? O que Maria fez aqui, olhando de forma rápida, foi uma coisa simples. Mas aquilo que ela lançou aos pés de Jesus, em alguns evangelhos diz que na cabeça de Jesus, foi um perfume muito precioso que estava guardado com aquela família. Acredita-se que há muitos anos. Acredita-se que muitas famílias tinham ou ficava como herança, com estes perfumes, com este bálsamo chamado bálsamo, que era muito precioso. João destaca e diz que podia ter vendido por 300 denários. Era cerca de 300 moedas de prata. Isso significava, irmãos, cerca de 1 ano de trabalho naquela época. Maria não quis saber. Ela lançou, quebrou. Lançou aos pés de Jesus. Ela deu o melhor. Estava guardado lá faz tempo. É tanto que os discípulos, e aqui em especial Judas, diz: que desperdício! Como é que pode desperdiçar um perfume, algo tão raro, algo tão caro? Alguém às vezes olha para você e diz: todo dia na igreja? De novo tu vai para a igreja? Mas rapaz, leva a tua cama para a igreja logo. Glória a Deus, Deixa eu dizer, lançar aqui, aleluia, a palavra do céu para o teu coração. Deus se agrada. aleluia, glória a Deus. Deus se agrada. Deus se agrada, aleluia, glória a Deus, da tua devoção, aleluia. Em si você está trazendo o melhor e colocando e depositando no altar dele, aos pés dele. Está aqui, Jesus. Sou tão fraquinha, mas aleluia, é o que eu tenho. Está aqui minha vida, aleluia, glória a Deus, a minha força. Esses dias, permita-me, nobre pastor Manassés, esses dias eu estava dando apoio ali no Templo Central, no Congresso da União de Adolescentes, dando uma ajuda ao Departamento das Uniões, na pessoa do pastor Sérgio Correia, também o evangelista Sóstenes Pereira, e foram 3 dias de muito trabalho. Sexta à noite, sábado já cedinho, ou seja, à tarde, chegando bem cedo ali no Templo Central. Já chegamos no período da tarde, saímos dali de Sítio das Palmeiras, acredito que eram as 2 horas da tarde. E ficamos ali dando aquele apoio.
ajudando no que era necessário. Domingo pela manhã estávamos ali também, na manhã missionária. Saímos ali 12 e pouca, fomos em casa, jogamos uma colega de colher de feijão, trocamos de roupa e voltamos. Chegamos ali também bem cedo e saímos ali no amém do trabalho. Que dias maravilhosos! E eu me lembro que no sábado alguém chegou próximo a mim, um amigo, uma pessoa que muito considero, que acompanhou a minha luta e as minhas dificuldades que passei. Ele chegou perto de mim e disse: homem, tu não pode estar dando essa carga, não. Não reclamando por causa do trabalho, mas com preocupação comigo. Seu homem, pelo que tu passasse, tu não pode estar assim não, hein? Homem, tu tem que ir devagar. Porque os irmãos sabem, ou alguns sabem, poucos sabem, como ele chegou, falou conosco, disse que bom ver o Senhor assim. Mas o meu diagnóstico que eu tive foi diagnóstico de câncer. 2018, final de 2018. Tratamento muito pesado de quimioterapia, radioterapia. Mas como não adorar com a minha um Deus como esse que me livrou da sepultura? No estado que eu fiquei, como não dedicar a minha vida a um Deus que me livrou da morte, da sepultura, quando muitos não acreditavam que eu sairia daquela situação. E eu disse: homem, porque ele foi para lá, ele ficou comigo no hospital, ele se preocupou comigo. Eu disse: como eu te amo, porque tu se preocupa comigo, homem. Mas está no meu sangue, homem. Você não pode deixar nunca de adorar a Ele, de glorificar a Ele, de exaltar o seu nome, de dedicar, de entregar a sua vida a Ele. É claro, o tempo não nos permite mais, irmãos. Mas Deus, neste simpósio de doutrina 2023, está dizendo: eu quero adoração, eu quero entrega. Não rasgue as vestes, rasgue o coração diante de mim, e farei maravilhas, e farei coisas grandes, e farei coisas extraordinárias, coisa que a mente humana não é capaz de alcançar. Se houver adoração, eu vou batizar com o Espírito Santo. Se me adorar, eu vou salvar aquele filho que tanto te dá trabalho. Se houver adoração, eu vou trazer o meu esposo. Se orei para
passamos por alguns locais, as pessoas estão na parada, nas paradas de ônibus, fantasiadas, seminuas, vão passar a noite por aí, pulando, adorando ao Deus que é morto, que na realidade é um Deus com um Deus minúsculo. Mas nós estamos aqui nesta noite, adorando ao Deus grande, aleluia. Pode te batizar aí. Agora você tem que adorar, você tem que, aleluia, aleluia, rasgar o seu coração diante dele. Vamos cantar novamente este hino. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Adora ele. Medite no que está cantando. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Tu és o meu amor. Aleluia. Como eu te amo, Senhor. Aleluia. Tu és santo, tu és magnífico. Aleluia, tu és tremendo. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem não é batizado do Espírito Santo aqui, não é? Faz assim, eu quero ver. Muito bem. Você crê que ele pode te revestir de poder hoje aqui? Você crê? Você crê? Aleluia. Venham pra cá. Nosso pastor, Manassés, convida. Em nome de Jesus. Tem gente que já sentiu a presença dele aí. Tem gente que já sentiu a presença dele aí. Você que não sente mais a presença dele, que está frio, que precisa de renovo nesta noite. Aleluia. Diga assim: Jesus, eu quero, hein? Já vem orando, já vem adorando. Quando não der mais, não deu. Aí você fica aí. Mas vem adorando, vem adorando. É assim, se encostando. Aleluia! Pode colocar aqui. Levante sua mão, aproveite. Ele é amado, ele é grande. Aleluia! Aleluia! Ele conta aqui quando a gente deixa ele estende a mão para abençoar. O segredo é se encontrar. Começou sentindo ele presente. Sai igreja! Olha aí, Jesus. Eterno, grande, sublime. Olha aí os adolescentes adorando, sentindo a graça. Olha aí, Jesus. Teu povo dizendo que tu és amado. Olha aí, Jesus. Recebe, Jesus. Batiza, Jesus. Este ambiente aqui é pesado. Durante os dias normais,
mato, reina, campeia, destrói vidas, mas os anjos estão aqui. A igreja chegou. E quando a igreja chega, o Senhor chega também. E é por isso que a gente adora. E as hostes infernais batem retirada. Recebe de Deus agora poder dele e a graça dele. Sente ele aí, Bertinho. Sente. Sente ele aí. A primeira vida para Jesus. Olha ele libertando. Se eu fosse você, eu não ficava calado. Se eu fosse você, eu adorava ele de verdade. Jesus, aleluia, salvou a primeira vida. Ela está aqui com a gente desde ontem. Mas Jesus já foi preparando a terra. Jesus já foi molhando a terra. Vai aí chorando. Sabe o que é isso? Não é emoção lá de fora, não. Isso é o Espírito Santo. Espírito Santo. É aquela soberana. Aleluia! Eu quero ouvir só a adoração da igreja. Só a adoração da igreja. Só glória, 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 glória. Santo, aleluia. Aleluia. Segura aí. Depois a gente canta. Glória. É isso aí que ele quer. É isso aí que o Eterno quer. Eu vou deixar você dizer o que você quiser para ele. Que ele é lindo, que ele é grande, que você ama. Declare, nós aprendemos hoje que a gratidão ela desencadeia a adoração. E eu sei que você é grato. Então adore a ele. Agora, diga alguma coisa pelo que ele fez. Jesus está batizando lá no departamento infantil. Jesus batizou uma criança lá, 2 renovos. Glorifica. A gente vai encerrar agora. Dá só maior aí. Lá maior. O Shaddai.
te louvo por fé. Pra gente ir. Grande eu sou, teu nome é. Para sempre ser. Oh, glória, Deus eterno de poder, majestade soberana, Senhor, eu me prostro diante de ti. Amém. Glória a Deus. Cadê a nossa mais nova irmã? Ela está ali com a irmã Sede, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Aleluia! Queremos agradecer a Deus primeiramente. Os que não foram batizados não fiquem tristes. Continue buscando.